Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula, vou dar sequência ao nosso curso de Excel Online, aquele que você conheceu na semana passada, na terça-feira, quando eu e o Luiz fizemos uma live para poder divulgar aí o nosso novo curso. O que você achou da primeira aula? Gostou? O Luiz aplicou lá, explicou bastante conceitos bacana sobre esse novo ambiente que nós vamos trabalhar. Explicou sobre as teclas de atalho, você viu também? Você viu que há a possibilidade de compartilhar a nossa planilha? A edição pode ser feita em tempo real, então tem muita coisa bacana nessa versão do Excel Online. E hoje é minha vez e eu vou falar um pouquinho sobre alguns recursos. Se você não tem ainda o conteúdo programático, lembre-se, você precisava ter se inscrito para receber por e-mail o conteúdo programático e também receber a planilha de exercícios. Nessa aula nós ainda não vamos utilizar a planilha de exercícios, então fique tranquilo que você tem um tempo. O que você precisa fazer é acessar o site que está na descrição desse vídeo, aqui na parte de baixo, e a partir dele você vai conseguir fazer aí a sua inscrição e vai receber esse material. Agora, o que nós vamos fazer? Antes de começar a aula, quero dar uma boa notícia para vocês. Eu, o meu amigo Luiz, o Fernando Fernandes e o Derlídio Siqueira vamos dar uma palestra aqui em São Paulo no dia 31 de março de 2018. Essa palestra vai ser feita lá no Espaço Maestro, próximo à Estação Paraíso do metrô. Cada um de nós vai trabalhar sobre um tema diferente. O nosso tema do nosso evento é Aplicações e Produtividade, 4 abordagens no uso da ferramenta do Excel. Nós vamos abordar, de uma maneira geral, todos os conceitos da ferramenta. É uma palestra, não é um curso, então você não precisa levar seu equipamento. Se você tiver interesse, o link para a inscrição também está aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro lote está sendo vendido a R$ 79,90. Esse valor serve para custear o auditório que nós estamos alugando, tá ok? São só 60 vagas. Se você tiver interesse, então corra porque vai se esgotar muito rápido. Essa primeira lote vai até o dia 9 de março, se eu não me engano, próximo do Dia das Mulheres. Esse evento então nós vamos tratar, eu vou falar sobre 6 formas de conciliação bancária utilizando o VBA. O Derlídio vai falar sobre Office Add-ins de Power User para Developer. Ele vai falar lá ao vivo sobre os add-ins de Excel, olha que bacana. O Fernando Fernandes vai falar sobre as melhores práticas da programação VBA. O cara é fera em VBA, então com certeza boas práticas ele vai conseguir passar de acordo aí para que possamos aprender ou ter melhores dicas e melhor aproveitamento do uso, né, da nossa linguagem preferida de programação, que é o VBA, você sabe disso. O Luiz Gustavo, talvez até role um debate aí entre o Fernando, o Derlídio, eu e o Luiz sobre o uso do Office Add-ins nesse momento de transição entre o Excel Desktop e o Excel Online. O Luiz Gustavo ele vai tratar de dados com Excel e Power Query. Tá? Ele vai utilizar diversas técnicas para tratar os dados do Excel, utilizando funções nativas da ferramenta e depois técnicas do Power Query. Olha que bacana. Ele vai do uso da aplicação de funções até o Power Query. Cada um de nós vai falar por 1 hora, 1h10 aproximadamente. Esse evento terá um coffee break também entre os dois. Nós vamos dar 2 palestras e depois um coffee break. Então, se você tiver interesse, o Espaço Maestro fica aqui em São Paulo. É um evento de 5 horas, então nós 4 vamos dar uma palestra sensacional. Não esqueça, se você tiver interesse, verifique aqui na descrição deste vídeo como fazer para se inscrever. Vamos então agora à nossa aula. Como você percebeu na aula anterior do Luiz Gustavo, nós entramos no nosso ambiente do Excel Online ou do Office 365. Eu vou entrar aqui no meu OneDrive.com. Dessa vez eu vou utilizar a minha conta pessoal para gravar essa aula. O Luiz Gustavo utilizou aquela conta que nós criamos. Nós vamos utilizá-la quando precisarmos compartilhar recursos do mesmo ambiente. Por enquanto, aqui está a minha lista de pastas. Eu vou clicar sobre o botão de aplicativos aqui do OneDrive e vou encontrar o ícone do Excel aqui em cima. Um clique sobre o ícone do Excel vai fazer com que a ferramenta então seja aberta para que possamos utilizá-la. Deixa eu fechar aqui esse ícone da palestra. Vamos fechar agora também o meu OneDrive. E agora o Excel Online está em execução. Quando o Excel Online é carregado pela primeira vez, ele abre essa tela de lista de documentos recentes. Se você observar, nós temos aqui a lista dos últimos documentos que eu editei e os modelos. Como aqui minha parte do conteúdo é falar sobre o funcionamento da faixa de opções, eu vou clicar sobre um novo documento em branco e nós vamos visualizar dentro do nosso browser a faixa de opções da nossa aplicação. A primeira diferença que notamos quando estamos visualizando essa faixa de opções é que ela é menor do que aquela que nós temos no desktop. Alguns recursos ainda não foram aprimorados, ainda não fazem parte dessa versão, né, do online. O objetivo hoje é explicar um pouquinho sobre como elas funcionam. As guias elas podem ser acessadas através do clique do mouse. Veja só, quando eu clico com o mouse, elas serão abertas.
Essa guia ScriptLab é um suplemento que eu adicionei à minha versão para que eu possa programar, para que eu possa criar os meus add-ins através do ScriptLab. Nós vamos falar talvez lá no final do nosso treinamento sobre como você pode inserir um suplemento no seu Office para que ele tenha mais recursos do que o padrão. Dentro de suplementos eu tenho um aqui também, olha, de símbolos e caracteres. Isso também foi baixado pela loja. Essa guia não faz parte naturalmente da versão que você tem aí na sua casa. Então, se você perceber algumas ferramentas que eu tenho aqui na minha faixa de opções e você não tem aí, significa que eu utilizei um recurso, fui até a loja da Microsoft, baixei um suplemento para o meu Excel e estou utilizando aqui na minha versão. Quando eu clico numa guia, se você notar, todos os botões eles mudam. E esses botões também são diferentes daquilo que nós temos na versão desktop. É uma versão reduzida, porque eu tenho ferramentas que funcionam perfeitamente no módulo online e outras que não funcionam, outras que continuam na versão desktop. O que a Microsoft fez foi justamente disponibilizar aquilo que já está pronto. E a grande vantagem do Excel Online é que toda vez que eles lançam recursos novos, isso já é publicado de imediato na ferramenta. Você vai ter acesso a isso de forma muito simples e rápida. O time da Microsoft de desenvolvimento do Excel está trabalhando arduamente para unificar a plataforma. Nós estamos percebendo aí durante o nosso uso, durante as atualizações, que algumas coisas estão funcionando bem, outras estão parando de funcionar, outras começaram a ser alteradas, justamente porque eles devem estar buscando essa padronização de ambiente para o Excel. Isso vai dar um pouco de trabalho, mas eu tenho certeza que a Microsoft vai conseguir chegar numa versão bem estável do aplicativo. Então essa guia, as guias, cada uma delas possui um conjunto de ferramentas, e esta é chamada de faixa de opções. Na faixa de opções você tem as galerias. Então, quando eu encontrar esse recurso, uma galeria, por similaridade, esses recursos serão assimilados, serão unidos, serão adicionados na mesma galeria. Um exemplo bem clássico é dentro da página inicial. Nós temos aqui uma galeria chamada fonte e recursos de formatação de fonte foram unidos nessa galeria. O que nós não temos no Excel Online é aquele botãozinho pequenininho aqui à direita da galeria para o assistente. Veja que eu tenho aqui então os botões que eu posso utilizar diretamente na galeria. As galerias então elas podem ser exibidas trocando as guias. E as galerias, por similaridade de recursos, agrupam ou agregam em recursos que são similares. Se você quiser ocultar essa faixa de opções, à sua direita na tela você tem esse ícone. Quando eu clico sobre ele, a faixa de opções ela é recolhida. Quando eu dou um clique sobre o botão, ela é exibida. E da mesma forma que a versão desktop, quando eu clico sobre o nosso planilha, essa guia ela é recolhida. Uma tecla de atalho que você pode utilizar, que também funciona para exibir e ocultar a sua faixa de opções, é Ctrl F1. Se você digitar Ctrl F1, a sua faixa de opções é exibida. Ao contrário, né, do que eu não preciso clicar com o mouse aqui. Então a faixa de opções você já sabe que é essa faixa que passa em cima da sua planilha justamente para possibilitar que você utilize recursos de forma rápida. A faixa de opções também é conhecida como ribbon, né? Ribbon, eu não sei se a pronúncia está correta, Fernando depois me corrige, é ribbon, tá? Então a ribbon ela é o nome em inglês do recurso. Se você ouvir ribbon ou faixa de opções, fique tranquilo, né? Porque esse é o nome em inglês do recurso. Então eu já falei sobre o funcionamento da faixa de opções. Vamos falar um pouquinho sobre a guia arquivo. Quando você está trabalhando numa versão online, o Luiz ensinou na última aula que você pode gravar um recurso, uma aula, simplesmente clicando aqui no nome. Então eu vou colocar aqui, aula 2, Alessandro. Eu dou um Enter e imediatamente essa aula já está salva. Esse arquivo está sendo salvo e ele já está disponível lá no meu OneDrive. Se eu vier aqui, olha só, ele está na minha pasta OneDrive, Documentos. Se eu pedir para abrir a pasta Documentos, clicando nesse ícone, você vai ver então que o meu documento aparece aqui na parte de baixo. E é esse o meio que você vai utilizar para fechar a sua planilha do Excel. Quando eu entrei aqui no Documentos, observe, apareceu aqui a minha aula 2, Alessandro. Vou clicar sobre ela e automaticamente uma nova guia vai ser aberta no browser, trazendo a minha planilha de novo para a edição. Então, eu já consigo simplesmente sair e voltar clicando aqui no botão Documentos. Na versão desktop, você tinha um X aqui do lado direito e você poderia também clicar no botão Backstage ou na guia arquivo e escolher a opção Fechar, que não existe aqui na versão online. Nós não fechamos o documento. Eu volto para a pasta e automaticamente ela é fechada.
No botão Backstage nós temos aqui a aba de informações, novo, abrir, salvar como, imprimir, compartilhar, sobre e ajuda. Só isso. Se nós clicarmos na primeira aba, informações, você vai ver aqui a possibilidade de editar esse documento no Excel ou verificar as versões anteriores desse documento. Se eu clicar em versões anteriores, uma janela vai ser exibida para que você possa escolher quais são as versões do documento que você quer trabalhar. Quando eu renomeei, e antes, olha só, um clique sobre o documento vai fazer com que você abra esse documento para edição e ele vai mostrar aquela posição daquele momento. E o que é mais bacana na versão online, você pode restaurar essa versão do arquivo ou ainda você pode baixá-la para o seu computador. Digamos que acidentalmente você apagou um item importante da sua planilha, então se você vier aqui para essas versões anteriores, você consegue restaurar essa versão de forma muito fácil. Já está restaurada, então vou fechar. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá, eu vou fechar essa minha planilha, vou voltar lá, vamos abrir a nossa planilha novamente. Perfeito. Clicando no botão arquivo novamente, ou na guia arquivo, ou no botão backstage, além das informações nós temos aqui a opção de novo. Quando eu clico novo, eu posso criar uma nova pasta de trabalho em branco ou encontrar os modelos que a Microsoft já disponibiliza. Note que nós temos aqui vários modelos que vêm previamente estipulados, já vêm prontos para que você possa clicar e usar. Um clique sobre o modelo vai fazer com que uma nova aba do seu navegador seja aberta e esse documento, que era o modelo, vai ser trazido aqui para o seu computador. Você pode simplesmente agora começar a fazer a edição dele de forma rápida. Vou fechar. Além dos modelos da guia arquivo aqui no novo, nós temos também aqui outros recursos, o botão abrir, onde eu posso abrir documentos que foram recentemente fechados. Quando eu clico aqui em abrir, ele vai me mostrar todas as opções. Ele não tem aquela janela de abertura tradicional da versão desktop. A versão tradicional da versão desktop está só lá na versão desktop. Eu posso escolher os documentos aqui que são novos, ou, se você preferir, você deve ir lá na sua pasta do OneDrive e a partir dela escolher documentos anteriores que tenham sido salvos. Arquivo, salvar como? Salvar como é a opção que eu possa permitir o salvamento da minha máquina, da minha planilha com outro nome ou com outro atributo. Aqui mesmo ele coloca onde está o botão salvar. Se você observou, não existe o botão salvar. Quando nós estamos editando o documento online, ele é salvo a cada alteração que vamos fazendo. Então, não existe uma opção salvar rapidamente aí a minha planilha, porque ela é salva constantemente. O salvar como ele permite gravar uma cópia, olha só, no OneDrive. Se eu cliquei sobre ela, ele abriu aqui então a pasta para que eu possa escolher em que local que eu quero gravar uma cópia desse documento. De novo, nós temos lá dentro do salvar como, eu posso renomear esta pasta de trabalho, eu posso baixar uma cópia para o meu computador. Veja só, cliquei lá e automaticamente ele já abriu uma versão do arquivo extensão XLSX, que é aquela extensão da planilha que não tem suporte a macros. Dentro de arquivo, salvar como, eu também posso baixar como ODS. ODS é um documento que pode ser aberto em programas como o OpenOffice, o BR Office. É um documento, um outro padrão de planilha, que roda em pacotes gratuitos. Imprimir. Ele permite imprimir a planilha que está em edição. Perceba que existem poucos recursos. Quando eu clico em imprimir, ele mostra uma nova janela e nesta janela ele vai me dar opções de impressão. Mas isso é recurso que nós vamos tratar aí no decorrer do treinamento também. Arquivo. Compartilhar. Podemos compartilhar a planilha com pessoas ou inserir esse documento em um blog ou site. O Luiz falou isso também na primeira aula. Sobre, tem aqui a atualização, você pode fazer atualização para o Office 365, você tem os termos de uso e a declaração de privacidade aqui e o uso de cookies. O diagnóstico vai mostrar aqui a minha seção e a versão, acho que de criação do Excel. Se você quiser saber aí informações do seu Excel, acho que em ajuda, ajuda não, acho que é aqui mesmo, em sobre, vamos ver aqui atualizar, privacidade, não, ele vai abrir uma nova janela. Se eu não me engano, ele está sempre com a versão atualizada. Ele não tem aquele botão sobre para mostrar a versão do aplicativo. Mas isso eu vejo depois, é detalhe irrelevante para o nosso treinamento. Então perceba que o botão arquivo, ele tem menos opções, ele é mais enxuto do que era a versão anterior que nós tínhamos aí na versão desktop. Vamos voltar lá. Terceiro item da minha parte, trabalhar com documentos recentes.
Podemos trabalhar com documentos recentes, como vimos, clicando em arquivo e abrir, e os documentos recentes eles estão abertos aqui para que nós possamos visualizar. Aqui está a planilha de exercícios que eu e o Luiz Gustavo vamos trabalhar com vocês. A grande desvantagem da versão desktop é que eu não tenho aquele pin de fixação do documento para que ele fique na parte de cima da lista de documentos recentes. Eu também, clicando com o botão direito, veja só, eu não tenho as opções do arquivo, como por exemplo limpá-lo aqui dessa minha lista. Eu vou clicar sobre exercícios e ele vai abrir a minha versão, uma nova guia no meu navegador, e nesta versão da guia, o documento que eu estou editando vai ser aberto. Então, se você observar, aqui está a nossa planilha, veja só, curso básico de Excel Online, lançamento já foi feito, os links de inscrição, então você tem aqui o link de inscrição, mas eu vou colocar isso lá também na descrição do vídeo. Inscreva-se no meu canal de vídeos e também no canal do Luiz Gustavo. Na parte inferior nós temos diversas planilhas, pasta de trabalho é o arquivo que está sendo gerado. Planilhas são os recursos que nós temos aqui na parte inferior. Em funções simples nós vamos explicar para vocês como trabalhar com funções simples no Excel Online. Explicação de operações matemáticas, nós vamos fazer operações matemáticas. Depois soma, subtração, multiplicação, divisão, que são exercícios que você vai poder fazer para praticar. Então perceba que nós temos muitos recursos que vamos trabalhar nessas aulas. Essa planilha aqui, abertura de curso, inclusive aparece um cadeadinho, que se você notou, essa planilha está protegida contra alteração. Se eu clicar sobre os objetos na tela e tentar selecioná-los ou editá-los, eu não vou conseguir. Legal! Você deve estar perguntando então, Alessandro, como é que você conseguiu fazer isso aqui pelo Excel Online? Eu fiz na minha versão desktop e importei para o meu OneDrive. É totalmente compatível e funciona. Próximo passo. Lista de recursos do Microsoft Online. Eu poderia falar sobre vários recursos, mas o Luiz ele deu uma boa aula na primeira, uma boa introdução na primeira aula sobre os recursos novos do Excel Online. Nós temos aqui o compartilhar, a edição simultânea, o Diga-me, que é um recurso bem bacana que a Microsoft inseriu. Se eu clicar aqui e digitar salvar, você vai ver que ele está aqui, as duas opções de salvamento, o botão salvar como e onde está o botão salvar. Se eu clicar aqui onde está o botão salvar, ele vai me dar uma janelinha dizendo que não está mais disponível porque os documentos são salvos automaticamente. Se eu criar aqui e escrever tabela, note que ele tem aqui alguns recursos e o inserir tabela dinâmica está disponível apenas. A minha planilha está protegida, então ele não conseguiu selecionar os dados. Se você quiser então utilizar recursos interessantes, diga para a função diga-me o que você quer, que com certeza ela vai conseguir te levar mais próximo possível do recurso que você está querendo utilizar. Nós vamos falar bastante sobre os recursos da versão online quando nós estivermos trabalhando com esse documento. Dá para desafixar documentos da barra de documentos recentes? Essa foi uma pergunta que eu coloquei aí no seu conteúdo programático proposital. Não é possível. Até onde eu sei, veja só, eu não consegui descobrir ainda como fazer para limpar a lista de documentos recentes. Eu até pensei em procurar aqui no arquivo e nas opções, mas não existe aquele botões de opções do Excel na versão online. Isso não existe ainda. Como eu falei, como é uma versão que está sendo atualizada constantemente, pode ser que daqui a um tempo, quando você assistir essa aula, você já vai ter aí o recurso de limpar ou fixar os documentos na sua aba de documentos recentes. Isso pode acontecer da noite para o dia. Então a nossa aula está sendo preparada com a versão que está lançada no mês de fevereiro de 2018. A minha aula está sendo gravada no dia 24 de fevereiro de 2018 e ela vai entrar ao ar agora, daqui a poucos dias. Então pode ser que você esteja assistindo essa aula em 2019 e muitos recursos aqui já estão diferentes. Nós contamos com isso porque essa versão online precisa ainda de muitas melhorias. Vou fechar essa janelinha aqui e vamos lá voltar para o nosso ambiente de explicação. E reconhecer as funcionalidades das guias, que é o último tópico da minha parte da palestra, é aquilo que eu falei. Eu posso, por similaridade, encontrar nas minhas galerias recursos que eu preciso utilizar. Se você, por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu preciso inserir um gráfico, Alessandro, no meu arquivo, como eu faço? É fácil, vamos lá. Inserir. Com certeza eu tenho uma aba escrita inserir. Eu clico sobre ela. A guia inserir, intuitivamente, faz com que nós procuremos uma guia, algo que chegue muito próximo do que eu quero fazer. Se eu quero inserir um recurso na minha planilha, então eu vou encontrar isso na minha aba inserir. E aí, se eu analisar as minhas opções, eu vou ter uma galeria completa aqui de gráficos. Posso escolher gráficos de coluna, gráficos de linha,
Inclusive, outros gráficos que foram lançados recentemente pela Microsoft já estão disponíveis também aqui para o seu uso. Vamos lá. Alessandro, eu preciso definir a minha página. Se nós analisarmos aqui, não existe a aba Layout de página. Quando nós vamos imprimir a nossa planilha, nós estaremos utilizando recursos do nosso navegador, ou possibilidades de impressão do internet. O máximo que eu consigo fazer, veja só, é clicar em Arquivo e Imprimir, e a partir das opções de impressão, selecionar o que eu quero. Uma dica rápida. Se você observar, eu tenho aqui a seleção atual, que substitui a área de impressão da versão desktop. Então, antes de imprimir, você deve simplesmente selecionar uma região e, durante o processo de impressão, marcar a seleção. Mas eu adiantei um pouquinho o assunto, vamos voltar para a aula. Quando você está então utilizando as suas guias, você pode parar o mouse sobre elas, que uma pequena descrição do seu conteúdo é exibido. Quando você está aprendendo uma ferramenta nova, o ideal é que você perca alguns minutos, algum tempo, para que você possa analisar o que é cada um desses botões. E no Excel é muito fácil, basta você parar o mouse em cima do botão para que você possa visualizar o que ele faz. A partir desse item você já sabe então que aquele botãozinho com o risquinho embaixo do S chama-se sublinhado. Se você parar esse botão aqui, o seu mouse em cima de um outro botão de alinhamento, você vai ver que esse botão faz o alinhamento ao meio. Então dá para explorar a ferramenta e não ficar tão perdido quando você tiver que fazer o seu primeiro trabalho. Uma dica bem simples, por exemplo, se eu quiser aumentar ou diminuir a coluna, eu tenho aqui a mesma função da versão desktop. Eu posso arrastar e a largura é dada em caracteres ou em pixels. Se eu soltar o mouse, eu tenho a informação, então aqui a minha guia já elaborada. E de novo, tudo aquilo que nós estamos fazendo está sendo salvo na minha versão, na minha pasta no OneDrive. Na parte inferior da tela, você tem lá uma barra de status indicando que já está salvo. Se eu colocar aqui, teste de salvamento, fiz o teste, vou fechar essa aba e a partir do meu OneDrive eu vou abrir esse meu documento de novo. Assim que abrir a versão online, você vai ver que a planilha ficou exatamente como está. E relembrando, se eu clicar em Arquivo e entrar aqui em Informações, veremos as versões anteriores aqui. E olha que bacana, a versão atual é essa que tem o teste de salvamento, certo? Agora, e essa aqui? Se eu clicar nessa anterior, você vai ver que na versão antiga, provavelmente não tem. Essa tem porque ele fez outro salvamento. Vamos clicar na anterior. Você vai ver que nessa aqui, com certeza não tem a palavra teste de salvamento. Percebeu? Então eu posso voltar. Quando nós estamos nessa barra, observe que quando estamos nessa janela, a barrinha da faixa de opções muda. Então eu posso salvar esse documento que eu estou exibindo no OneDrive, eu posso imprimi-lo, eu posso atualizar a conexão, calcular a pasta, eu posso localizar informações nessa planilha e ainda, quando você encontrar esses 3 pontinhos, são mais recursos que você pode observar. Eu tenho então aqui vários itens que eu posso utilizar e se você tem sugestões para a Microsoft, aqui está o fornecer comentários. Comentários que está aparecendo aqui em cima é comentários nas suas células. Possivelmente nós vamos falar disso nesse curso também. Então note que é muito bacana essa versão online porque dá para você a liberdade de trabalhar com os recursos que você já está acostumado aí na sua versão desktop. Muito bem, eu acho que eu acabei falando demais. Essa aula tem 23 minutos e 40, passou um pouquinho do que eu estou acostumado a conversar com vocês, mas isso faz parte porque nós estamos criando uma base de conhecimento sólida para que quando você tenha a necessidade de usar o Excel online, você não vá ficar com receio de não conseguir fazer o recurso. Lembre-se, uma dica muito importante. O conhecimento que você tem adquirido já no Excel de outras versões podem ser aplicadas à versão online, seja em funções, seja em recursos de tela. Não tenha medo de explorar o ambiente. Agora, se você é totalmente leigo, se você começou esse curso agora e esse é o seu primeiro contato com o Excel, fique tranquilo porque esse curso foi feito pensando justamente em vocês que estão iniciando nesse meio. O Excel Online é uma ferramenta que está disponível em qualquer lugar. Se eu for viajar e não puder levar o meu equipamento, eu posso ir até uma LAN house, abrir um computador da LAN house e ter acesso às minhas planilhas imediatamente, sem me preocupar em ter que transportar o equipamento por aí. Luiz, então, obrigado. Sua primeira aula foi fantástica, gostei de ver.
Nessa segunda aula, então, eu trabalhei com os recursos aqui do nosso conteúdo programático. E se você perceber, né, Luiz? O conteúdo já está andando. Então a gente já está conseguindo montar aí o curso e fazer as entregas conforme prometidas. E a você que está acompanhando esse trabalho, diz aí, coloca nos comentários o que você está achando desse treinamento. Tá certo que essas primeiras aulas são maçantes, eu concordo com isso, eu já passei por tudo isso, mas sem essa base, com certeza você não vai conseguir entender como funciona adequadamente o ambiente de trabalho. E para nós é essencial que você entenda aquilo que você está fazendo. Um grande abraço e Luiz, próxima terça-feira é você que vai gravar o conteúdo. Grande abraço, tchau, tchau!